compra e venda. Sonho de consumo do corretor, fazer aquela boa venda, né? Com certeza, aquela boa administração. Mas aí também vem a locação. É, locação. E a locação, quando a gente fala em locação, tem que tomar muito cuidado, hein? Você corretor, você corretora, imobiliária, o simpatizante que nos assiste, locação, o negócio é mais complexo. Tem que entender, tem que ter conhecimento para fazer locação, para fazer administração. Então vamos falar da locação então. Em primeiro lugar, quando eu falo de locação, eu vou falar de várias possibilidades. Porque locação, o tema locação é muito mais complexo. O corretor, muitas vezes, a corretora, ou leigo, muitas vezes entende que locação já faz o vínculo a um imóvel. E não é só isso. Quando a gente fala de locação, nós vamos ter três possibilidades. Vamos ter locação do Código Civil. Isso, locação do Código Civil. Como assim, professor? Ó, vaga de garagem. Não cabe à lei do inquilinato, mas cabe realmente ao Código Civil. A parte hotel, hotéis, tudo isso é locação também, mas regulamentado pelo Código Civil. Bens móveis, cadeira, mesa, essas empresas de eventos, também uma forma de locação, mas está ali no Código Civil. Depois nós vamos tratar da locação no Estatuto da Terra. Olha que interessante, hein? O que a gente vai tratar de locação no Estatuto da Terra? São os imóveis rurais. Isso mesmo. Vou lembrar de ITR, imposto, né? Então, os imóveis rurais, vai ser tratada a locação no Estatuto da Terra. E a locação que nos interessa aqui, hein? Ou melhor, a que mais nos interessa, a mais comum no ramo de corretagem, é a locação residencial, não residencial e por temporada. E aí sim vem aparecer a Lei 8.245 de 91. É, anota aí, ó. Dá uma lida nessa lei, é importante você, hein? Você que faz locação tem que entender como funciona. 8.245 de 91. É a lei de locação conhecida como Lei do Inquilinato. Então essa lei vai tratar do quê? Tudo que o Código Civil não trata, tudo que o Estatuto da Terra não trata, essa lei vai tratar. E principalmente dos imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Residencial tem a finalidade de moradia, isso mesmo, moradia. Não residencial é o grande gênero de várias espécies. Uma delas, comercial, locação comercial. Muda-se as regras, muda-se o contexto da história, hein? E temporada, hein? É aquela locação, prazo máximo 90 dias. Não pode passar de 90 dias. Normalmente a casa de veraneio, né? Casa de praia, chácara, locação por temporada. Então, isso daí, essa lei 8.245 de 91, tem que estar na ponta da língua, hein? Estuda essa lei, é importante para você, para te ajudar, para que você faça um serviço com excelência, não é verdade? Bom, quando a gente fala de locação, e fala da lei 8.245 de 91, nós vamos pensar numa alteração, isso mesmo. Jornal Nacional, entre outros jornais, e a mídia divulga muito isso, a nova lei do inquilinato. Vamos explicar essa situação de forma correta, hein? Para que você possa explicar para o seu cliente, para você explicar para o seu amigo, para o seu colega. Não é uma nova lei. É uma lei que veio alterar algumas coisas na lei 8.245 de 91. Então essa história, a nova lei do inquilinato, não é bem assim, porque não é uma nova lei, mas não a nova lei do inquilinato. A lei 11.112, essa lei que veio alterar a lei 8.245 de 91, não veio pegar o lugar da lei 8.245, ela veio alterar essa lei, mudar algumas questões, mudar alguns artigos. Então esse papo aí que é a nova lei do inquilinato não é isso, é uma nova lei, mas não é a nova lei do inquilinato. Porque a 8.245 de 91 tá ali, tá bonitinha, não foi revogada. Tá funcionando essa lei ainda, tá em vigência. Então não é a nova lei. Muitas vezes a mídia divulga isso de uma forma incorreta. Não é verdade. A lei 8.000 tá lá para ser usufruída. Ela foi alterada, mas não foi revogada. Diferente, tá? Então vamos entender essa coisa aí, para falar a coisa certa. Bom, quando eu falo de a lei 8.245, você já sabe, vai tratar de bens móveis ou imóveis? Móveis ou imóveis? Imóveis. É isso mesmo, imóveis. Está falando de imóvel, que é o que você faz. Normalmente o corretor vai trabalhar com a venda, compra e venda, a locação de um bem imóvel. Então é isso. Então o que interessa para você nessa lei? Vai tratar dos bens imóveis, não dos móveis. Porque móveis é o Código Civil e Rural, Estatuto da Terra. Bom, então, lei 8.245, o que é importante falar? Tem muita coisa. Nós vamos trazer nos próximos programas vários temas. Inclusive vamos falar mais sobre locação não residencial, locação residencial e locação por temporada, porque o tema é mais abrangente. Você precisa ter conhecimento para conseguir exercer a profissão com excelência, né? Então vamos trazer com muito carinho.
Mas hoje, de forma mais simplificada, só para você ter um conhecimento do contexto geral, o que é importante eu falar para você? Em primeiro lugar, a lei para objetos imóveis, ok? Objetos principais, não residencial, residencial e por temporada. Legal, depois a gente vai conversar cada um. E o que trata essa lei de mais importante? Vamos falar hoje então da garantia. Quando eu falo de um contrato de locação, eu vou pensar em duas possibilidades. Esse contrato vai ter garantia ou esse contrato não vai ter garantia? Posso fazer um contrato de locação sem garantia? Posso fazer um contrato de locação sem garantia. Mas se eu fizer com garantia, uma coisa que eu tenho que ter em mente, você tem que ter em mente. Se eu fizer um contrato de locação com garantia, se o fiador, calção ou seguro fiança falar assim, não, por algum momento essa garantia deixa de ser a garantia do contrato, eu tenho que substituir essa garantia. Vamos explicar melhor como funcionam essas coisas. Quais são as formas de garantia num contrato de locação? Posso colocar 3 garantias no contrato? Ah, vou colocar 3 garantias que o contrato fica mais garantido, né? Não pode. Ou eu faço sem garantia ou eu faço com garantia. Mas quando eu faço um contrato de locação com garantia, eu vou pensar em uma garantia só, apenas uma garantia. E vou escolher uma garantia de 3 possibilidades. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Primeira possibilidade, a mais casual, né? É o fiador. Segunda, calção. Normalmente aquele adiantamento de aluguel, 3 meses, né, de depósito. Não é só preso ao valor de adiantamento do aluguel. Pode ser uma casa, usada como calção. Precisa analisar bem. Calção não é só dinheiro, pode ser até objetos móveis. Tem que analisar com cuidado. Na prática, ou é um objeto imóvel, uma casa onde o sujeito garante esse contrato, ou em dinheiro, a calção, 3 meses de aluguel. Bom, acabou? Não, aí existe hoje o seguro fiança, muito utilizado. O sujeito paga um aluguel e meio por ano e tem a garantia. A seguradora, na verdade, ele, o inquilino, o locatário, paga o seguro, para que amanhã depois, se ele não pagar o aluguel, quem vai receber isso? O locador. O locador que vai receber o aluguel. O locador que vai receber. Ele paga, não para ele usar, para o locador. Porque se ele não conseguir pagar o aluguel, o locador vai receber. Uma nova modalidade, algo mais recente, que vem sendo muito utilizado. Bom, quando eu falo em fiador, voltando para o fiador, lembrando que tem 3 garantias, né? Então são... Quais garantias são? Vamos lá, na ponta da língua. Fiador, legal, isso. Calção, excelente. E a última, o seguro fiança, né? Conhecido como seguro fiança. Bom, quando a gente fala de 3 garantias, eu só posso colocar uma no contrato, não posso colocar as 3. Ah, mas eu sou um corretor tão bom e tão precavido que eu vou colocar 3 garantias no contrato. Não pode, esquece isso. Ah, mas o cliente exigiu 3 garantias. Também não. O profissional técnico é você. Você que conhece a situação, você que está sendo contratado para ser o elo de ligação e fazer a coisa certa. Você é o técnico em transações imobiliárias, né? Então não pode permitir isso. Na verdade, você vai falar para o seu cliente, ó, meu ilustre cliente, você me desculpa, é uma garantia só dessas 3. Não posso colocar 3 garantias no contrato. Esquece essa história, hein? Você é uma profissão autônoma, você tem autonomia para falar. Você conhece, você que sabe, você que conhece, você que está sendo qualificado aqui, não é verdade? Então explica para o seu cliente que é uma garantia só, ok? Bom, então não existe contrato com 3 garantias. É uma garantia só, garantia pré-estabelecida pela Lei 8.245 de 91, tá bom? Posso fazer sem garantia? Posso, mas se eu fizer com garantia, tem que ser uma dessas 3 garantias e apenas uma, ok? Bom, vamos voltar então, vamos falar mais sobre isso. Fiador. E o fiador, hein? Ele pode do nada virar e falar assim, ô locatário, ô locador, vou sair do contrato, não quero mais não. Pode ser. Muitas vezes o sujeito foi fiador do contrato porque o filho casou, ele quer ajudar o filho, ou a filha casou com o Ricardão, né? O Ricardão casou com o Ricardão e o Ricardão não tinha garantia, ele falou, não, pode deixar que eu vou ser fiador. Mas vamos dizer que o Ricardão chega no sogrão e fala, ó, vou largar sua filha, não deu certo. E aí o fiador vai levantar a mão, o sogrão vai falar, então tô saindo do contrato. Pode sair? Ou é ad eterno, tem que ficar eternamente no contrato? Não, pode sair, é um direito que ele tem. O fiador ele pode sair do contrato, mas como que funciona essa história de sair do contrato? Bom, vamos lá, vamos explicar. Pode sair do contrato, mas ele tem que notificar. Notificar quem, professor? Locador e locatário. Se eu tiver um corretor no meio fazendo administração, o corretor, né, a imobiliária, o administrador, então tem que notificar todo mundo. E vai falar assim, eu quero sair, estou saindo do contrato. Ele pode, ele deve, se quiser. Mas uma vez que ele saia do contrato, a partir do momento que ele faça essa notificação, tem que ser em AR, aviso de recebimento, ou uma outra forma onde ele prove esse envio, essa notificação, com o retorno, com a volta, esse documento positivo, uma notificação positiva, com o retorno desse AR, ele tem 120 dias
ainda de responsabilidade do contrato. Nossa, professor, como assim? Não entendi isso. Vou te explicar. O fiador fala assim, quero sair do contrato. O que ele tem que fazer? Notificar. Tem que notificar, é regra do jogo. Notificou as partes. Notificou as partes. E aí, ele notificando as partes, ele ainda fica responsável pelo contrato por 120 dias. Tá pensando o quê? Não é fácil ser fiador não, ó. Fica responsável pelo contrato de locação durante 120 dias ainda. Mesmo que ele levantou a mão e falou assim, estou saindo. Notificou, mas fica responsável. Mas vamos dizer que no meio do caminho, esse sujeito, Ricardão, separou da filha dele, do sogrão, por isso o sogrão não quis mais ser fiador, mas é um sujeito que tem vários contatos e arruma um outro fiador depois de 30 dias. Se ele arruma um outro fiador, ele faz a substituição do fiador, e aí, a partir do momento que ele consegue a inclusão dessa nova garantia contratual, acabou. O fiador antigo não tem mais responsabilidade. A 120 dias é só se o sujeito não tiver a possibilidade de colocar outra garantia no contrato, ok? Então, guarde isso. Responsabilidade do fiador, 120 dias a partir do momento do retorno da notificação, a partir do momento que ele fala, estou saindo do contrato, não quero mais ser fiador. Fica 120 dias. Salva essa exceção, né? Na verdade, a exceção a essa regra é quando o fiador, o próprio inquilino, já apresenta de cara um outro fiador, aí realmente ele não terá que ficar com essa responsabilidade de 120 dias. Olha que interessante, hein? Outra questão importante em relação à substituição de garantia no contrato. Outra questão importante é que, na verdade, o inquilino, uma vez que o fiador fala assim, estou saindo, não quero mais, hein? Não quero mais ser fiador por algum motivo. Percebeu que o Ricardão largou a filha, ou percebeu que o Ricardão é enrolado financeiramente, quer sair do contrato. Então ele não pode chegar na esposa e falar, bem, vou dar uma ligadinha pro locador e pra imobiliária ou pro corretor, tô livre, vou resolver esse problema. Essa besteira que eu fiz ser fiador. Não pode fazer isso, não. Na verdade, tem que notificar, não é só por telefone, não. Tem que notificar. A regra do jogo, mais correto, mais usado, AR, aviso de recebimento, ok? Mas, uma vez que o fiador fala assim, estou saindo do contrato, não quero mais, o inquilino, o locatário, tem que arrumar outra garantia. Tem que arrumar outra garantia. Ah, tem que ser fiador novamente? Depende do locador. Se o locador autorizar, pode ser fiador, pode ser calção, pode ser seguro. Se não autorizar, tem que ser fiador. Ele tem 30 dias para arrumar um outro fiador. Aí, se não arrumar, extingue o contrato. Extingue o contrato de locação. Outra questão que eu gosto de trazer, com a alteração da lei 8.245/91, a lei 12.112, o que acontece com essa alteração? O sujeito ele faz o divórcio hoje, pleno contrato em vigência de locação. Os dois são polo no contrato, os dois são contratantes, os dois são locadores no contrato, os dois são inquilinos no contrato. Aí um se divorcia, fala, ó, tô indo embora, vou me divorciar, quero o divórcio, seja litigioso ou consensual. Antigamente o contrato realmente era considerado um contrato, era um vício de contrato e existia uma rescisão. Hoje não, basta o quê? A parte que quer ficar com a casa, a esposa, né, o companheiro, o marido, uma vez que ele quer ficar com a casa, ele notifica a imobiliária, notifica o corretor, se assim tiver um representante, ou direto o locador, e ele continua normalmente no contrato. Faz a exclusão ali do sujeito que saiu após o divórcio. Então, isso cabe também para a união estável, hein? Quando a gente fala de união estável, nós estamos falando, na verdade, de um equipar-se ao regime parcial de bens, né? Então, a união estável também. Então, se o sujeito fez a locação de uma casa, marido e mulher, por algum motivo não deu certo a história dos dois, o relacionamento dos dois, se um saiu de casa ou quer sair de casa e o outro quer ficar, o contrato de locação permanece. Olha que história, olha que interessante, hein? Bacana isso, né? Então, tá craque já, né? Locação é muito mais complexo. Falar em locação não é apenas falar em locação de objetos imóveis, né? Locação eu vou ter que enxergar. Você quer falar sobre locação? Você tem dúvida sobre locação? Qual locação que é? É imóvel rural? Estatuto da Terra. É imóvel, né? Objeto móvel? Código Civil. É vaga de garagem? Código Civil. Ah, imóveis residenciais, não residenciais ou por temporada. Lei 8.245, que foi alterada pela Lei 12.112. Anota aí, 8.245, a Lei do Inclinato, de 91, tem que saber, tem que estar na ponta da língua, faz parte do seu dia a dia da profissão, tem que entender isso. Se tiver dúvida, manda para nós, vai aparecer o e-mail aí para você. Mande sugestões dos nossos próximos programas para trazer conhecimento. Vamos qualificar, vamos fazer desse momento aqui um momento de muito conhecimento, ok? Avisa o seu colega que quarta-feira é dia de questão de direito, não pode perder. É o nosso programa, feito aqui com muito carinho, parceria ao CRES, para te ajudar, para te qualificar. É um instrumento que você tem na mão aí. Vamos lá, toda quarta-feira dá aquela paradinha, meia horinha para ganhar conhecimento. Tenho certeza que você vai ficar craque aí, vai ter sucesso na profissão, ok?
Voltando então, locação CJA CRAC, a Lei 8.245 vai tratar de 3 objetos, residenciais, não residenciais e por temporada. Já está CRAC, tenho certeza disso. Fiador, responsabilidade do fiador, levantou a mão e falou, estou saindo do contrato, não quero mais. O que ele tem que fazer? Notificar, é isso mesmo, tem que notificar. O fiador tem que notificar, senão não pode sair do contrato, ok? Ele notificando a partir do recebimento, do AR, ele está livre. Porém, ele fica com uma responsabilidade de 120 dias após a saída do contrato, tá bom? Então, e as garantias, hein? Quantas são? Então, nós temos 3. Seguro, né? Caução e o fiador, ok? Lembrando que a caução, nós estamos acostumados com a garantia em dinheiro, 3 meses de depósito, mas não é só isso. Posso garantir com uma casa, posso garantir com um carro, com objeto móvel, posso fazer isso. Na prática não acontece em virtude da segurança jurídica, mas pode fazer isso também. Falou em caução, eu tenho que dar um objeto para caucionar esse contrato, para garantir esse contrato, ok? Vamos chegar então, vamos para o nosso ilustre momento, que é a questão X. Bom, questão X de hoje é, preciso solicitar alguma certidão na locação? E aí essa pergunta é para você, né, corretor? Corretora, o simpatizante aqui que nos assiste para ganhar conhecimento. Esse programa foi feito com muito carinho para você, corretora, mas tenho certeza que tem muita gente que assiste porque é um programa de meia hora puro conhecimento. Olha que delícia, ó, não perca essa oportunidade. Então a pergunta qual que é? Estou fazendo uma locação, preciso solicitar certidões? Precisa, hein? Resposta, precisa e muito. Porque se você não pedir certidões para garantir aquele inquilino, você tem que garantir para o locador, você tem que garantir que aquele inquilino é um sujeito bom pagador, excelente pagador. Responsabilidade do inquilino é solidária. O que quer dizer isso? Solidária, marido e mulher no contrato, cunhadão no contrato de locação. Todo mundo é responsável da forma igual. Não tem, um não é mais responsável que o outro, a responsabilidade é solidária. E aí fica a dica para você. Quanto mais pessoas tiver nesse contrato como inquilino, melhor. Porque numa ação judicial, e eu falo muito na prática, temos mais possibilidades de cobrar. Então se tem 5 no contrato, 5 inquilinos, é melhor que um contrato que tem um só. Eu tenho 5 pessoas para cobrar. A responsabilidade não é subsidiária, é solidária. O que significa isso? É igual. O Fernando, com o Pedro, com a Paula, com o João, todo mundo tem a mesma responsabilidade. Ok? Então é importante fazer isso. E as certidões? Com certeza. E aí eu gosto de trazer uma informação importante, hein? Presta atenção que eu vou falar agora, ó. Em virtude dos vários contratos que temos no Brasil de locação, cerca de 60% aí, estou falando nessas grandes metrópoles, né, moram de aluguel, estou falando de residencial, não comercial, mais de 60%, foi feita uma pesquisa em 2012. Tem muita gente que mora de aluguel, mas temos poucos processos, poucas ações de despejo. Nós vamos voltar no próximo programa para falar sobre as ações de despejo. Existem poucas ações em virtude do número de locações que temos. O que significa isso? Que você, corretora imobiliária, vem fazendo um serviço bem feito. É isso mesmo. Porque o que acontece? O sujeito vai fazer a locação inquilino, tem que levantar a certidão desse sujeito, distribuição civil, distribuição criminal, para ver se esse sujeito não é estelionatário, para ver se esse sujeito não tem uma ação de cobrança, no caso da civil. Além disso, SPC e Serasa, certidão de protesto, tem que levantar para ver se esse sujeito é um bom pagador. Então, normalmente, a imobiliária, o corretor, vem fazendo bem feito o seu serviço. Por quê? Pelo número de locações que temos, são poucas ações em vigência, né? Então, com certeza, o brasileiro é um bom pagador. Esse serviço, essa lição de casa vem sendo bem feita. Com certeza vem sendo bem feita. Porque o número que temos de locadores, inquilinos, e o número que temos de processo é muito baixo. Tá? Lembrando, vou voltar falando esse tema, despejo não é só por falta de pagamento. Eu posso usufruir da ação de despejo para outros motivos, inclusive quebra de contrato, abusividade do contrato, entre outras questões. Despejo não posso ligar só à falta de pagamento, é uma das formas, né, que quebra o contrato de locação. Lembrando também que o despejo é a única ação que quebra o contrato de locação. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tem muita coisa boa para se falar no nosso programa, por isso você tem que divulgar nosso programa. Questão de direito é rápido, objetivo e didático para você, tá bom? Então vamos lá. Questão X está respondida. Tem que tirar certidão e cuidado, hein? E não esquece lá dos atos iniciais, hein? Auto e vistoria. Vai fazer locação sem auto e vistoria? Má fria, hein? Auto e vistoria inicial, auto de vistoria final. Tem que fazer, ok? Fora certidões, tá bom? Então vamos para o grande momento? Vamos então para Pergunte ao Professor? Vai! Bom, vamos responder as questões aqui então. Ricardo, de São José dos Campos, pergunta:
Professor, tenho que fazer auto de vistoria num contrato, é anexo ao contrato de locação? Sim, tem que fazer auto de vistoria inicial. Quando você vai fazer a locação, faz um auto de vistoria inicial, tira foto, se possível, pede para o locador assinar esse auto de vistoria para confirmar o que tem nesse imóvel, né? Para você não ter problema. Você corretor, corretora, simpatizante que faz administração de bens da sua própria casa. Então tem que fazer esse auto de vistoria inicial. No final do contrato, faz o auto de vistoria final. Tem que fazer, deixar anexo ao contrato. Acabou o contrato, faz um auto de vistoria final. Tira a foto, verifica se o imóvel está no mesmo estado que se encontrava há 2 anos, há 3 anos, né, atrás, no início da locação. Tem que fazer, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. Bom dia, existe previsão legal para o inquilino contestar o laudo de vistoria assinado pelo mesmo? Existe, a briga é boa, né? O que vai te ajudar aqui, ó? Um abraço para você que mandou a pergunta para nós aqui, o Gustavo, corretor de imóveis. Grande abraço. Gustavo, o que acontece em relação à auto de vistoria? É importantíssimo você ter um auto de vistoria inicial e final. Ajuda muito porque pode o locador alegar que tinha um objeto na sala, que tinha móveis na casa. E aí? Sem esse auto de vistoria, como que você vai provar isso? O locador apresenta a nota fiscal, você fica no mato sem cachorro, não é verdade? Então é importante você fazer esse auto de vistoria inicial e final. Vamos dizer, no mundo jurídico, dá para quebrar essa auto de vistoria? Sim, mas aí tem que provar o quê? Negligência, imprudência, imperícia, a má fé nesse laudo, né? O laudo ou auto de vistoria. Má fé em que sentido? Que foi feito realmente posterior à locação, ou algo nesse sentido, não tem testemunhas, ninguém assinou, o locador não assinou, o locatário não assinou, o correto é assinar os dois, né? Como um acordo, contrato bilateral. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Dá para quebrar na justiça? Dá. Se a gente achar realmente algum vício, aí dá para quebrar isso. Dá para quebrar esse auto de vistoria. Mas tem que fazer, porque realmente esse anexo na locação é importantíssimo, vai te ajudar muito, ok? Vamos para a próxima pergunta então, já para finalizar? Jaqueline Machado, quais as certidões necessárias? Então, quais as certidões necessárias para tirar, para você corretor, corretora, administrador, solicitar no caso de um contrato de locação? Bom, quando a gente pensa em certidões, no caso do inquilino, o que eu tenho como obrigação, tenho que fazer? Serasa SPC, é uma consulta, tem que fazer para ver se o sujeito realmente tem o seu nome incluído nesses órgãos de proteção ao crédito. Vou pensar também na certidão de distribuição civil. Por que certidão de distribuição civil? O sujeito, se existe uma ação de cobrança, uma execução de um contrato que ele não pagou, ou uma ação de despejo também de uma outra casa. E com essa ação, e mais o Serasa SPC, você já percebe que o sujeito não é um bom pagador. Você vai arriscar? Como corretor, é sua responsabilidade. É isso que o locador procurou em você, a responsabilidade, o conhecimento para que seja feito o negócio. Agora, o que é importante frisar? Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, consulta SPC e Serasa, certidão de protesto. O que é isso? Para ver se tem cheque protestado em cartório ou nota promissória, tem que checar isso. Mas é importante você saber também que esse dossiê, essas certidões, é para você também, corretor, corretora. Guarde com carinho, tira a cópia ou guarda original. Fica com você bonitinho, fica guardadinho. Quer entregar para o locador, para o inquilino? Pode entregar, mas você tem que guardar isso com você também, porque é uma prova que no momento que você fez a locação, o sujeito era bom pagador. Se amanhã ou depois ele deixou de ser bom pagador, é uma outra história, hein? Você não precisa ter bola de cristal, né, para adivinhar se o sujeito amanhã virou um mau pagador. Mas naquele momento que você fez a locação, você com certeza conseguiu provar que ele era um bom pagador. Estava apto a fazer o contrato e realmente você garantiu esse contrato da forma correta. Por quê? O sujeito, na época que assinou o contrato, era um bom pagador. Não tinha nome no SPC, não tinha no Serasa, não tinha ação de cobrança, não tinha ação criminal, não tinha certidão positiva de protesto. Todas as certidões negativas, né? Na verdade, quando a gente fala de certidão negativa, é quando não tem nada no nome do sujeito. Não pode ser positiva, tem que ser negativa. Então, você protegeu o seu cliente, fez o seu serviço de forma adequada. Agora, não pode você não tirar certidões, porque é um risco muito grande. Amanhã depois, se o inquilino não paga o aluguel, se realmente o locador te processa por isso, requer a sua responsabilidade nesse negócio. Se você não tem as certidões, como que você vai se defender, né? Você foi contratado para realmente fazer de tudo para colocar dentro daquela propriedade do locador, do proprietário, uma pessoa digna, boa pagadora. É isso, quando você é contratado numa locação, numa administração. E lembra também, hein? Vamos falar uma verdade aqui, ó. Explica para o seu cliente que você não é seguro, né? Corretor de imóveis não é seguro. Não pode, se não pagar eu pago. Não é isso. O serviço de seguradora é outra coisa.
Você faz o quê? Você faz aquele negócio. Você verifica que o locador e o locatário realmente são boas pessoas, idôneas. É isso que você faz, um bom contrato, bem feito, uma boa administração, fiscalizando, auto-vistoria, inicial, final, mas você não é seguro. Você tem que explicar isso para o locador, para não dar problema para você, ok? Então, sucesso na nossa profissão, nosso programa está chegando ao final.